então, a partir de agora, orar para iniciarmos este culto ao nosso Deus e Senhor. Aonde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Então, Jesus está no nosso meio, sem dúvida nenhuma. Querido e poderoso Senhor e Deus, te glorificamos, te agradecemos, adoramos o Senhor, exaltamos o Senhor, engrandecemos o Senhor e estamos aqui para falar do Senhor, da sua majestade, da sua bondade, da sua compaixão e da sua misericórdia. E estamos aqui para falar para os nossos irmãos e irmãs da necessidade de se arrependerem e buscarem a salvação e o perdão do Senhor. Não há salvação, não há perdão sem arrependimento, sem um novo nascimento e sem mudança de vida. Senhor, eu peço que o Senhor, pela tua graça, pela tua compaixão e pela tua misericórdia, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê a santa instrução. Guia-nos, ó Deus Todo-Poderoso, pelos teus caminhos que são retos e justos. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais das coisas santas e do reino do Senhor que já está no nosso meio. Ajuda-nos a sermos servos e súditos deste reino. Esta, Senhor, é a minha oração, com ações de graças, com honra, com louvor, com temor e tremor do Senhor no coração. Assim eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Amanhã, sexta-feira, nós normalmente fazemos aquela programação de perguntas e respostas, né? Excepcionalmente não faremos amanhã, porque amanhã eu vou ministrar, vou servir, ministrar é servir a última ceia do ano. Se você então quiser participar com a gente da ceia do Senhor amanhã eu vou ministrar a ceia, tá? Amanhã, sexta-feira, dia 21, vou ministrar a ceia. Então nós não teremos a programação de perguntas e respostas amanhã, né? Amanhã terá a ceia do Senhor. Estou convidando vocês todos que nos acompanham para que vocês participem da ceia amanhã. Quem quiser, ninguém é obrigado a participar, né? Ninguém vai... Deixa para lá essas coisas, não nem... Mas amanhã eu vou servir, vou ministrar a ceia do Senhor, a última ceia deste ano de 2018, depois a ceia só será ministrada em 2019. Combinado? Amanhã, então, a partir das 10h05, 10h08, a ceia do Senhor, a última ceia desse ano de 2018. Abrindo a Bíblia, porque os tempos revelam mais um sinal. Vamos abrir no livro do Apocalipse.
Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9, versículo 21. Apocalipse 9, 21. Eu sempre convido você que ouve a programação, tanto pelo rádio, ou ver pela internet, você que vai ver depois pelo YouTube, né? Enfim, você que nos acompanha, eu sempre convido você para ler os versículos anteriores e posteriores, né, daqueles que eu leio, para você entender todo o conteúdo do texto, que a gente chama de contexto, né? Então, leia aí os versículos anteriores que você vai ter uma visão mais ampla deste capítulo 9, que vai falar da quinta e da sexta trombeta. Mas nós vamos ler, e eu vou falar aqui um pouco a respeito de Apocalipse 9, 21. Tá? Se você tem a Bíblia, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Bom, quando a gente lê esta passagem, a gente vê que o mundo está exatamente dessa forma, né? Muito homicídio, muita gente matando muita gente. E homicídio aqui se enquadra, né? Latrocínio, todas essas coisas aí. Morte, de uma maneira geral. Geral, quando eu digo cometida por outro ser humano, ou outro ser humano que seja a causa dessa morte. A gente vai ver que o mundo está cheio de feitiçarias. E você vai entender hoje exatamente da onde veio essa palavra. Feitiçaria, feitiço. O mundo está cheio de prostituição. Prostituição sexual e também o homem que se prostitui com outros deuses. E eu acho que no mundo nunca houve uma época em que se roubou tanto como se rouba hoje. Parece que todo mundo rouba, né? Parece que só existem ladrões. Mas enfim, a feitiçaria, meu irmão, minha irmã, que é homicídio, não tem muito o que falar, né? Tirar a vida de alguém é uma coisa seríssima, né? A não ser que seja em defesa própria ou defesa da vida de outrem. É uma maneira, né? É a única maneira bíblica que se permite tirar a vida. Defesa própria, quando você vai defender a sua vida, ou quando você vai defender a vida de outra pessoa. Feitiçaria faz parte da
anarquia religiosa que reina nos dias de hoje. E essa feitiçaria, ela foi prevista por Jesus e pelos seus apóstolos. Então eu quero que você entenda que feitiçaria faz parte das ciências ocultas, faz parte do esoterismo, do ocultismo. Tudo isso faz parte de um sistema religioso criado, montado, para afastar o homem de Deus, né? O ocultismo, por exemplo, é quando o homem passa a crer em forças ocultas, em práticas que levam o homem a adivinhar as coisas, adivinhar o passado, adivinhar o futuro, né? A magia, não estou falando desses mágicos de show, não. Estou falando da magia negra, né? A astrologia, que até hoje tem gente que acredita ainda na astrologia. A astrologia é uma das maiores mentiras que existe, né? Eu sou testemunha disso, testemunha viva disso. Alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e outras tantas ciências ocultas. Essa palavra ocultismo, ela não existia, ela passou a existir através de um francês, Eliphas Lévy. Em 1856 ele criou essa palavra, ocultismo, né? Ele usou pela primeira vez essa palavra no sentido de tudo que era esotérico, né? Hoje muitos esotéricos usam esse termo. Ocultismo, esoterismo, é a mesma coisa praticamente, né? Mas qualquer nome que seja dado a essas práticas, o certo que eu quero dizer para você é que estas práticas são abomináveis aos olhos de Deus. Deus não aceita isso. Deus não aceita. E aquele que pratica qualquer uma destas coisas, homicídio, feitiçaria, que enquadra tudo isso, né? Na feitiçaria está enquadrado tudo isso que eu falei. Claro, tarô, clarividência, todas essas coisas está enquadrado aí, né? Essas pessoas são condenadas pela palavra de Deus, porque praticam uma afronta a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, que é onde Deus deixou para nós a nossa conduta como homens aqui na terra, né? A Bíblia diz que quem comete este tipo de coisa não vai herdar o reino de Deus. Estão separados de Deus. Quem pratica esse tipo de coisa está alienado de Deus, separado. É isso que a gente vai ler. Você vai ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, que fala das obras da carne. Você vai encontrar lá coisas, né? Inveja, bebedice, prostituição. Aqui se enquadra a prostituição sexual e a pessoa se prostituir com outro Deus.
E apesar dessas advertências bíblicas, o ocultismo não diminui, ele cresce. A cada dia mais cresce as pessoas que praticam esse tipo de coisa, em todos os níveis sociais. Na política, então, vocês não fazem ideia de quantos políticos são ligados ao ocultismo, umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo, ligado a essa coisa de quiromancia, numerologia, enfim. O meio político os meios de comunicação, na indústria, no comércio, nos esportes. Olha, é que muitas vezes as pessoas veem, mas não observam, né? Veem, mas não enxergam. Você quer ver uma maneira simples, e você já vai se lembrar disso que eu estou falando. Quando, por exemplo, num jogo de futebol, né, um jogador, ao entrar para dentro do campo de jogo, ele entra com o pé direito, dá 3 pulinhos. Isso faz parte do ocultismo. Quantos fazem isso? Faz parte do ocultismo. Isso é uma crença. Na arte, tem muita ligação com esta coisa do ocultismo, na literatura e até na educação das crianças. Por causa disso que os pais precisam estar atentos. Então, a Terra, ela é governada por um sistema político. E os políticos estão do mundo todo, em alguns lugares mais, em outros países menos. O Brasil, por exemplo, é um país onde a classe política é muito influenciada pelo ocultismo. Mas existem artistas religiosos, né, empresários, que são influenciados pelo ocultismo no mundo todo. E quando a gente começa a observar esse tipo de coisa, a gente vê o quê? A gente vê que a palavra de Deus, que alguns não acreditam ser a Bíblia a palavra de Deus, mas ela está se cumprindo. Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando este texto aqui, Apocalipse, né, capítulo 9, versículo 21, quando João escreveu isso, né, João está falando das coisas que ele teve visão, que ele viu, né, das coisas que ainda iriam acontecer. E ainda não aconteceram no nosso tempo. Já se passaram 2018 anos e essas coisas ainda não aconteceram. Mas o tempo vai revelando que estas coisas estão acontecendo, não de maneira latente, mas estão acontecendo. Quer dizer, tudo isso está sendo preparado para uma explosão daquilo que vai acontecer pós-arrebatamento da igreja. Quando este texto foi escrito, quando chega aqui, nem das suas feitiçarias, João não escreveu nem das suas feitiçarias. João escreveu assim: nem das suas farmacopeias ou farmaqueias, porque ele escreveu na língua grega, como grande parte
do Novo Testamento. A língua que se falava, que se escrevia, era o grego na época, né? Grande parte do Novo Testamento foi escrito na língua grega. E farmaqueia ou farmacopeia, quando traduzida para o latim, depois português, ela significa magia. E da magia vem a feitiçaria. E daí surgiu a palavra fármacos, ou os farmaqueus. Fármacos era o lugar, e os farmaqueus eram as pessoas que trabalhavam naquele lugar. Fármacos com PH, porque é o grego. E daí surgiu a palavra farmácia, fármacos, farmácia, farmaqueus, derivou a palavra farmacêutico, que é quem trabalha na farmácia, o responsável pela farmácia, não o atendente, o responsável. O farmacêutico é aquele que manipula as drogas. Então daqui veio a palavra farmácia. E aqui, em feitiçaria, né, porque está falando do lugar aonde vende e aonde se manipulam as drogas. Daqui surgiu a palavra farmácia. E as drogas aqui são drogas lícitas e ilícitas, né? O álcool é uma droga muito usada na medicina, porque essas drogas eram usadas na medicina. Agora, a marihuana, a maconha, é uma droga que faz parte da feitiçaria, da onde derivou a palavra feitiçaria, se derivou de fármacos, de farmácia. Porque os bruxos naquela época já manipulavam, eles eram farmaqueus, além de bruxos, eram farmaqueus de drogas, de elementos, de produtos alucinógenos. Maconha é uma delas, cocaína, ópio, rachixe e vai por aí afora. Não é? Cocaína. Por que eles manipulavam? Não era para vender, era para fazer os seus rituais de magia. Por causa disso que quando fala nem das suas feitiçarias, está falando do ocultismo e do uso da manipulação e da revenda de drogas. Entendeu? E no Egito existiam os magos e os encantadores que também mexiam com drogas. Então, quando está dizendo feitiçaria aqui, está incluindo tudo isso. Não é só o feitiço da forma que... mas está incluindo tudo, as drogas, né? Aquele que usa, aquele que oferece, está tudo incluído aqui. Nem de suas feitiçarias. Esses não vão herdar o reino do céu. Então você vê que hoje existe um grande número de propagandas ligadas ao ocultismo, ao esoterismo, que invade as casas, invade as residências através da TV, através da televisão, né? Esses desenhos animados tá cheio de pessoas com superpoderes,
O que são? Não existem pessoas com superpoderes. Tá cheio de desenhos que as crianças assistem com figuras, diabólicas, magos, adivinhos, bruxos, sempre oferecendo os seus serviços. Hoje é comum na educação professores indicarem leituras de obras esotéricas aos seus alunos. Estou tentando lembrar aqui, Harry Potter é uma obra esotérica. As pessoas gostam. Isso aí vai mexendo com a mente da pessoa. A pessoa passa a aceitar isso com naturalidade. E passou a existir no mundo um movimento chamado de Nova Era, que traz para dentro de si toda a sorte, toda a gama das práticas ocultistas. E a Nova Era, há décadas, ela vem declarando que o cristianismo vai desaparecer do planeta. Qualquer teólogo aí sabe disso. Por que eles fazem este tipo de declaração? Porque, na verdade, eles sabem da existência de Deus, não concordam com aquilo que Deus apresenta da maneira como o homem deve viver. Eles sabem, os seus líderes, que haverá um juízo, e quando eles declaram que o cristianismo vai desaparecer do planeta, eles estão, na verdade, tentando fugir do juízo de Deus. Ao invés de se arrepender e buscar a compaixão, a misericórdia e o perdão do Senhor, eles levantam uma bandeira contra o cristianismo bíblico. Veja bem, eles são contra o cristianismo bíblico. A Nova Era não é contra as falsas igrejas. Até porque as falsas igrejas praticam dentro delas situações que para a Nova Era é comum. Eles não são contra este número enorme de igrejas de faz de conta, esse número quase que crescente, porque agora deu uma freadinha, de falsos líderes, porque a cada semana aparecia um. A Nova Era apoia, claro que apoia. Eles praticam o ocultismo dentro das igrejas. A Bíblia relata muito de ocultismo. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia relata superstição. A Bíblia conta. A Bíblia é um livro narrativo também. Narra isso. Então, a Nova Era, quando fala que o cristianismo vai desaparecer, é o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico. E você vê que o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 9, 21, fala exatamente disso. Desta gente que sabe que existem práticas que Deus abomina, mas continuam praticando. O cara diz, nem ainda se arrependeram dos seus, e vai citando. Está dizendo o quê? De pessoas que sabem. Olha, que o assassinato
desagrada a Deus e condena aqueles que assim o fazem, as feitiçarias, a prostituição, tanto sexual quanto do único Deus, aquele que rouba, furta. Essas pessoas sabem, mas não se arrependem. É isso que está falando em Apocalipse 9, 21. É isso. Veja você. Existem coisas, situações que as pessoas fazem normalmente, como se isso fizesse parte da vida. Mas na verdade é prostituição aos olhos de Deus. A gente todos os dias aqui, a gente prega, combate esta prostituição que acompanha as falsas igrejas e que, infelizmente, a maioria das pessoas segue. A maioria não segue a Bíblia, as igrejas bíblicas, a maioria não se preocupa em buscar algo que as alimente espiritualmente, né? Porque veja bem, se você ficar comendo gordura, não é no primeiro dia que você come que vai entupir sua veia. Não é? Se você ficar comendo muito carboidrato, você não vai engordar no primeiro dia. E essas falsas igrejas apoiadas, as falsas igrejas e os falsos líderes são apoiados pela nova era. A pessoa só nota que aquilo faz mal depois que ela já está doente espiritualmente. Muitos nem sabem que aquilo que eles sentem é a doença espiritual. E a Bíblia está dizendo que vai ser assim mesmo. Ó. A pessoa não sabe que é uma doença espiritual, como é que ela vai se arrepender? Não sabe que aquilo que ela está seguindo é errado. Mas este não saber não isenta a pessoa da pena de não entrar no reino de Deus. Porque todo mundo tem a Bíblia, todo mundo tem a obrigação perante o Deus eterno de conhecer a palavra dele. Todo dia a gente vê as práticas e muitas delas são declaradas assim. Tem alguns que têm a coragem de declarar essas práticas até no rádio para todo mundo ouvir, na televisão. São práticas esotéricas, são práticas de idolatria. Ontem eu citei uma delas aqui, de um desses líderes dessas falsas igrejas, que infelizmente muita gente, além de seguir, muita gente ainda abre sucursais dessas igrejas, né? E esse líder anda com toalhinha, enxugando suor e dando para as pessoas. Isso é idolatria, estão idolatrando aquela pessoa. Outros inventam coisas, né? Pega aí o recibo do depósito que você fez, faz chá. Isso é esoterismo. Isso não é cristianismo. É porque Cristo vai, mas ele foi Jesus o Cristo. E cada coisinha que Jesus fez, até quando ele pegou o barro, cuspiu no barro e colocou nos olhos do cego, isso tem um motivo claro. Você pode não saber, mas se você estudar, você vai ver o motivo. Jesus não fazia as coisas por impulso. Jesus não tinha ligação nenhuma
com feitiçaria, como a maioria dos líderes hoje tem. Teve um mestre esotérico francês, o nome dele era René Guénon. Pode procurar aí na internet, irmão. Irmã, está cheio por aí. René Guénon. Era um mestre esotérico. Lá pelos anos 1900 e alguma coisa aí. 1900. Ele repetia um ditado. Sempre ele repetia esse ditado. Se você for procurar o nome dele, René Guénon, você vai ver, você vai ler sobre isso que ele falava. O ditado que ele repetia, e depois ele passou a acrescentar mais uma frasezinha a esse ditado, é o seguinte: o ditado é: o povo quer ser enganado. Aí ele acrescentou: pois então que seja. E ele não se referia somente ao povo, mas às autoridades. Ele, como mestre esotérico, ele sabia que as pessoas gostam de ser enganadas. Ele dizia: então eu vou enganar. Então eu vou enganar. É a mesma coisa você dizer: o povo gosta de ser roubado, então eu vou roubar. Porque tem gente que gosta mesmo de ser enganado. A pessoa sabe que aquilo não é. Ouve. Olha, aquilo é falso. Isso é tudo falsidade. Mas a pessoa se sente bem sendo enganada. Por exemplo, eu preguei sobre isso. Olha, quantas vezes a gente já falou aqui que dia 25 Jesus não nasceu. Dezembro não foi o mês que Jesus nasceu. Nem em dezembro, nem em dia 25. Explicamos já várias vezes, está tudo aí gravado, né, o que é o 25 de dezembro. Na verdade, é uma data, né, da feitiçaria. E as pessoas, dentro das igrejas, é comemoração de Natal. Eu recebo até aqui de pastores: ó, Feliz Natal, não sei o que. Eu falo: meu Deus do céu. As pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas continuam indo nos shoppings levar os seus filhos para serem fotografados junto com o Papai Noel. Elas sabem que aquilo é mentira. Elas pedem para as crianças não mentirem, até castigam as crianças quando elas mentem, mas mentem para as crianças, levando a criança para ver o Papai Noel. Está entendendo? Isso tudo faz parte do esoterismo, do ocultismo. Isso tudo faz parte de Apocalipse 9:21, das pessoas que não se arrependem. Sabem que são enganadas e continuam enganadas e enganando. Se você abrir a sua Bíblia em João 3:19, João 3:19. O que você vai ler lá? E que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Continua. Jesus veio ao mundo exatamente para que as pessoas o amassem mais do que aquilo tudo que ele abomina. Mas as pessoas continuam amando o que é errado, o que é falso, o que é mentiroso,
aquilo que leva as pessoas para o inferno, as pessoas continuam comendo aquilo que faz mal para elas. Jesus veio ao mundo para que os homens amassem mais a luz, mas os homens preferem o quê? As trevas. E quando vem alguém querendo, sabe, um pouquinho de luz, é colocar de lado rapidinho, porque as trevas é que tomam conta. Porque as pessoas gostam do que é errado, das obras más. Hoje não é diferente. Por causa disso que a feitiçaria é moda. É moda. Não pense que, olha, né? De repente você está ligando o rádio agora, entra lá no meu Facebook, veja o vídeo todo. Feitiçaria não é só aquilo que é feito nas encruzilhadas, né? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso já foi estudado tão profundamente, isso já é caso conhecido, né? Esse negócio de trabalho em encruzilhada, isso já ficou claro. Isso não existe, é mentira. O início desses trabalhos em encruzilhada não era para a entidade não sei o quê, eram para os escravos fujões. Então deixavam aquela comida, aquelas oferendas, entre aspas, para alimentar aqueles que estavam fugindo no meio do mato. Não era para Exu, não sei o quê. Isso já está provado pela história, as pessoas continuam crendo nisso. Eu moro aqui, a minha casa é a primeira da rua, né? E eu moro perto de um cruzamento aqui, vira e mexe aqui, as pessoas deixam lá aqueles trabalhos, já está mais do que mostrado, esclarecido, né, dúvidas respondidas, que isso é mentiroso. Mas as pessoas amam mais as trevas do que a luz. E as pessoas continuam sendo enganadas. Mas isso tudo, meu irmão, minha irmã, é preparação para aquilo que vai acontecer de real. Não é no mundo espiritual, como o irmão me questionou semana passada, né? Não concordou. Ele acha que o Apocalipse é no mundo espiritual, o milênio é no mundo espiritual. O Apocalipse é real, o milênio é real, é material. É claro que tem a parte espiritual, mas ele vai acontecer na Terra. O milênio, o Apocalipse, né? Mas isso tudo é para que o Apocalipse se desenrole. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Leia aí Apocalipse capítulo 18, versículo 23. O mundo é enganado, a terra é enganada, as pessoas são enganadas. Existem especialistas em enganar você. Você gosta de ser enganado? Eu não. Você gosta de enganar? Eu não. Por causa disso que todos os dias eu trago aqui para você a Bíblia Sagrada, pura, santa, cristalina e obviamente verdadeira. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, abre o entendimento dos meus irmãos e irmãs, que eles possam, Senhor, ter entendido, aprendido, que além de ver, que possam enxergar também, né? Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira, porque isso tudo é mentira. E as pessoas às vezes continuam amando mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus.
e é no teu nome, luz eterna, Cristo Jesus, é que eu oro. Amém.